Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vou ensinar para vocês esse lindo americano que você pode estar utilizando também como um centrinho de mesa. Eu escolhi fazer ele aqui com esse meio vazadinho de buraquinhos. Eu achei que ele ficou bem delicadinho, por isso o nome de americano delicado. Coloquei também um lacinho aqui que ele é opcional. Como vocês viram no início do vídeo, eu deixei algumas fotos que você pode trabalhar ele sem esse lacinho também, tá bom? Para a nossa aula, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochética no fio número 6, na cor salmão. Para você estar adquirindo o seu barbante artesanal da Crochética, eu vou deixar o link da loja lá na descrição desse vídeo e vou deixar também os telefones de contato. A Crochética possui cores maravilhosas, o fio é bem macio e bem gostoso de trabalhar com elas. A medida que o meu americano ficou foi a seguinte: de uma pontinha aqui de um biquinho à outra, ele ficou com 38 centímetros de diâmetro. Lembrando que o tamanho da peça pode variar de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Este mesmo trabalho pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também. Espero que vocês gostem de mais esse passo a passo e que vocês consigam fazer. Vamos então para a nossa videoaula. Para darmos início ao nosso passo a passo, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochética no fio número 6, na cor salmão. Eu vou retirar meu novelo do rótulo e já volto. Bom, pessoal, já retirei o meu novelo do rótulo. Como a gente vai trabalhar com o barbante número 6, vou precisar da agulha de crochê número 3,5. Para iniciarmos, então, vamos fazer o anel mágico. Cada pessoa tem uma forma diferente de fazer o anel. Eu faço da seguinte maneira. Com o auxílio aqui do meu dedo, eu vou passar o barbante debaixo dele e vou dar 2 voltas para a minha direção. Vou dar uma pequena firmadinha aqui na ponta do fio. Vou pegar agora a agulha de crochê e vou passar debaixo dessa primeira laçada e vou buscar a segunda para dentro da primeira. Eu vou girar aqui e vai formar estilo um Ezinho. Agora eu já posso buscar o fio e faço uma correntinha aqui para dar apoio. Então, eu vou retirar o meu dedo, porque o anel mágico já ficou aqui formado. E agora, eu vou dar início aqui, então, com mais 3 correntinhas, porque vamos ficar com um total de 4 correntes para iniciar. 3 para ser equivalente ao ponto alto e uma para ser de separação. Então, se eu já tenho uma correntinha, eu vou trabalhar aqui mais 3 correntes. Finalizado, então, 4 correntinhas, eu vou vir dentro do anel e vou trabalhar um ponto alto. Feito um ponto alto, faça uma corrente. Laço o fio, volta dentro do anel, trabalho um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, até completar 8 pontos altos, todos os pontos altos separados por uma corrente. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já trabalhei aqui, então, 8 pontos altos. Sempre após fazer o ponto alto, faça uma corrente de separação. Aqui eu contei 8 pontos com as 3 correntinhas equivalentes ao primeiro ponto alto. Agora eu vou pegar aqui a ponta do fio do anel mágico e vou puxar para ir fechando aqui o meu círculo. Fechei. Se seus pontos não ficaram aqui encontrados, você dá uma organizadinha aqui então, para ficar bem próximo. Agora, eu já trabalhei aqui, então, uma correntinha, certo? Eu vou vir na terceira correntinha, deixando uma de separação, e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Agora, para darmos início à próxima carreira, eu vou iniciar agora com um falso ponto alto. Se você tiver dificuldade de iniciar com falso ponto, é só sempre você subir com 3 correntinhas, que fica também equivalente ao tamanho do ponto alto. Agora, eu vou puxar aqui o fio, após finalizar com um ponto baixíssimo, e vou deixar esse fio como se fosse da altura de um ponto alto. Vou retirar a minha agulha. Eu vou vir agora do lado avesso do lado direito, no intervalo de uma correntinha, e vou buscar, então, essa laçadinha pro lado avesso do nosso trabalho.
Busquei aqui então, para o lado avesso do trabalho. Agora eu vou voltar com a agulha pela frente, no mesmo lugar aqui do espaço que eu busquei aqui a laçadinha para o lado avesso. Então, agora eu vou passar aqui a agulha pela frente e vou buscar o fio. Busquei, eu vou deixar as duas laçadas da mesma altura. Agora eu busco o fio, tiro as duas primeiras laçadinhas. Busco o fio, faço uma corrente. Dessa forma, eu finalizei o falso ponto alto. Agora, a gente tem 8 espaços aqui de uma correntinha. Em todos os espaços, vamos ter estilo Vzinho, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espacinho. Então, se eu já fiz aqui o falso ponto, eu vou fazer mais uma correntinha, laço o fio, volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto, formando aqui o primeiro Vzinho. Faço uma corrente de separação. Próximo espaço de uma corrente, eu vou repetir outro Vzinho. Vou trabalhar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Vai ficando desta forma aqui. E assim a gente vai seguir por toda a volta, fazendo uma corrente, próximo espaço, um Vzinho. Sempre trabalhando no intervalo de uma correntinha, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Aqui, como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já dei uma adiantada aqui então, já trabalhei 8 Vzinhos, sempre fazendo um Vzinho dentro de cada espacinho de uma correntinha da carreira anterior. Então, finalizado aqui o último Vzinho, faço uma corrente. Para finalizar, eu vou vir dentro do intervalo de uma correntinha do nosso falso ponto e finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou alongar aqui essa laçada como se fosse da altura de um ponto alto e vou retirar aqui a agulha. Vou vir da mesma forma que a gente iniciou a carreira anterior. Eu vou introduzir aqui, ó, do lado avesso para o lado direito a agulha no intervalo de uma corrente e vou buscar essa laçadinha para o lado avesso do trabalho. Busquei aqui para o lado avesso, eu vou dar uma reguladinha. Se você achar que vai ficar largo, é só você regular aqui, tá bom? Então, estou com o fio aqui do lado avesso, agora eu vou voltar no mesmo lugar com a agulha pela frente. Então, passei a agulha aqui pela frente, vou buscar a laçada. Busquei, busco o fio, tiro as duas primeiras laçadinhas. Busco o fio, faço uma corrente, finalizando aqui o falso ponto alto. Trabalho agora uma corrente, laço o fio, volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Formei aqui então um Vzinho dentro do Vzinho da carreira anterior. Faço uma corrente, vou vir no intervalo de uma correntinha e vou fazer apenas um ponto alto. Faço uma corrente. Dentro do próximo espaço de uma corrente, vamos trabalhar um Vzinho dentro do Vzinho da carreira anterior. Então, eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Vai ficando assim. Trabalho uma corrente. No próximo espaço, faço um ponto alto. Feito ponto alto, uma corrente. Dentro do próximo Vzinho, eu vou fazer um Vzinho dentro do Vzinho da carreira anterior, trabalhando um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. E assim a gente vai seguindo por toda a volta, sempre com essa repetição. Faça uma corrente entre os Vzinhos, no intervalo, trabalhe apenas um ponto alto. Faça uma corrente dentro do Vzinho, Vzinho dentro de Vzinho. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Prontinho, já estou finalizando aqui a carreira, trabalhando um Vzinho, um ponto alto, Vzinho, um ponto alto. Então, já trabalhei aqui o ponto alto, uma correntinha. Para finalizar, eu vou vir dentro da correntinha do falso ponto, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, eu vou iniciar da mesma forma que eu iniciei a anterior. Eu vou alongar aqui um pedaço maior de fio, vou retirar a agulha. Vou vir aqui do lado avesso para o lado direito, dentro do intervalo de uma correntinha,
e vou buscar essa laçadinha pro lado avesso do trabalho. Busquei, dou uma puxadinha aqui e agora eu vou voltar com a agulha pela frente dentro do Vzinho, que é o mesmo lugar onde está a agulha ali. Então, eu volto agora pela frente, busco o fio, alongo para que as duas laçadas fiquem da mesma altura. Busco o fio, tiro as duas laçadas, busco o fio, faço uma corrente. Finalizado o falso ponto, eu vou trabalhar agora uma corrente. Laço o fio, volto no mesmo lugar e trabalho mais um ponto alto, formando aqui um Vzinho. Agora, a gente vai ter 2 pontos altos entre os nossos Vzinhos. Então, fiz o Vzinho dentro do Vzinho, trabalho uma corrente, no espacinho de uma correntinha, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente. Dentro do próximo Vzinho, eu vou trabalhar um Vzinho dentro do Vzinho anterior. Então, vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Então, a gente vai seguir essa repetição por toda a volta. Vzinho dentro de Vzinho. E aqui, no intervalo de uma correntinha entre os Vzinhos, vamos trabalhar um ponto alto com uma corrente de separação, ficando com 2 pontos entre os Vzinhos. Então, fez o Vzinho, faço uma corrente. No intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Faço uma corrente, próximo intervalo de uma corrente, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espacinho, que é o do Vzinho, vamos trabalhar o Vzinho dentro do Vzinho, fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Prontinho, já deu uma grande adiantada, estou finalizando a nossa carreira. Então, até aqui a gente trabalhou o Vzinho dentro de Vzinho e 2 pontos altos entre cada um dos nossos Vzinhos aqui, certo? Para finalizar a nossa carreira, após trabalhar aqui, ó, o ponto alto no espaço, faço uma correntinha, vem dentro do espaço de uma correntinha aqui do falso ponto, finaliza fazendo um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, a gente vai continuar fazendo os Vzinhos e pontos altos, porém a gente vai fazer de forma que não fique aquela marcação de sempre onde a gente tá aqui Vzinho dentro de Vzinho, tá bom? Para ficar um círculo de espacinhos um pouco mais disfarçado, tá certo? Então, para isso, eu vou alongar aqui o fio, vou retirar da agulha. Agora, eu vou vir dentro do intervalo aqui do lado avesso para o lado direito e vou buscar minha laçadinha aqui, então, para o lado avesso do trabalho. Busquei, agora dentro do Vzinho, eu vou ter apenas um ponto alto. Então, eu vou passar agora pela frente, vou buscar o fio, deixo as duas laçadas na mesma altura. Busco o fio, tiro as duas laçadas, busco o fio, faço uma corrente. Finalizei aqui, então, o falso ponto alto. Trabalho agora uma corrente para ser de separação. No próximo espaço de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, faço uma correntinha. No próximo espacinho, se você notar aqui, a gente tem aqui na carreira anterior o Vzinho, 2 pontos altos. Nesse intervalo aqui de uma correntinha que é o do meio, a gente vai trabalhar o Vzinho agora. Então, vou vir no intervalo aqui entre os 2 pontos que a gente fez e vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espacinho. Então, a gente vai ter, então, para iniciar o falso ponto, uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto, uma corrente. No terceiro espacinho que a gente vai fazer, então, o nosso Vzinho. Agora, a gente vai continuar da seguinte forma. Faço uma corrente. A gente vai ter 3 pontos altos agora para fazer o próximo Vzinho. Então, no próximo intervalo, trabalho o primeiro ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço, o segundo ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço, vou fazer aqui, então, o meu terceiro ponto alto. Faço uma corrente. No próximo espacinho, ele dá aqui no meio, entre os 2 pontos, entre os nossos Vzinhos aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar o próximo Vzinho. A gente vai fazer um ponto alto, uma corrente,
um ponto alto no mesmo espacinho. Então, aqui a gente vai sempre continuar aumentando aqui a quantidade de pontos entre os vezinhos. Eu só vou modificar para que não fique aquela marcação aqui de vezinho dentro do vezinho sempre, tá bom? Então, agora, sempre para você fazer o vezinho, você vai trabalhar 3 pontos. Então, a gente sempre trabalha uma corrente para ser de separação entre os pontos. Próximo espaço, faz o primeiro ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, segundo ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, terceiro ponto alto. Finalizado o terceiro ponto, faço uma corrente, no próximo espaço trabalho um vezinho. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, já estou finalizando aqui a nossa carreirinha, trabalhando um vezinho, 3 pontos altos. Vezinho, 3 pontos altos. Então, aqui eu já trabalhei o vezinho, 3 pontos altos. Vou vir aqui, então, no próximo espacinho, note que dá no meio aqui daqueles 2 pontos da carreira anterior. Então, aqui eu vou fazer o último vezinho, trabalhando um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Faço uma correntinha, agora no meu último espaço eu vou fazer apenas um ponto alto. Porque quando a gente iniciou com os 2 pontos e no próximo a gente fez aqui, então, um aumento, tá bom? Que é o nosso vezinho. Então, trabalho uma correntinha, vou vir agora dentro da correntinha do falso ponto, deixando uma corrente para ser de separação, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Na próxima carreirinha, eu vou alongar aqui o fio, vou retirar aqui minha agulha. Vou vir sempre da mesma forma, a agulha do lado avesso para o lado direito, no intervalinho, e vou buscar, então, a minha laçadinha para o lado avesso. Busquei, dou uma reguladinha aqui, volto agora com a agulha pela frente, vou buscar o fio. Deixo 2 laçadas da mesma altura. Busco o fio, tiro as 2 laçadas, busco o fio, faço uma corrente. Finalizando aqui, então, o falso ponto. Trabalho uma correntinha. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha. Nessa carreirinha aqui agora, a gente vai trabalhar o vezinho dentro de vezinho. Então, vou vir dentro do espaço do vezinho e vou trabalhar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Finalizado o vezinho dentro de vezinho, como eu disse, a gente vai aumentando a quantidade de pontos altos entre os nossos vezinhos, que são os nossos aumentos. Se na carreira anterior tínhamos 3 pontos e um vezinho, nessa agora vamos ter 4 pontos, tá bom? Então, eu faço uma corrente, próximo espaço de uma correntinha, trabalho um ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, um ponto alto. Finalizados 4 pontos altos, sempre trabalhando um ponto alto em cada espacinho e sempre colocando uma correntinha de separação entre eles. Faço uma corrente dentro do vezinho da carreira anterior, trabalho o vezinho dentro de vezinho, fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada aqui e já volto. Prontinho, já dei uma adiantada aqui então, estou finalizando a repetição de um vezinho, 4 pontos altos, vezinho, 4 pontos altos. Então, aqui após fazer o último vezinho, trabalhei os 2 pontos, um em cada espacinho, fiz uma corrente. Sempre para finalizar, eu vou vir dentro do espaço de uma correntinha do falso ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, quero explicar para vocês. Vou pegar aqui 2 marcadores para ficar mais fácil. Na carreira que a gente acabou de finalizar, a gente fez um vezinho, 4 pontos altos e ficamos com 5 espacinhos de uma correntinha. Agora, a gente vai fazer o vezinho no espacinho do meio dos 5 espacinhos aqui. Então, a gente tem aqui o vezinho, vou contar aqui, ó, 1, 2. No terceiro espacinho é que eu vou trabalhar agora o meu vezinho. Então, se você reparar, vai ficar aqui, ó, os 2 pontinhos de um lado, 2 pontinhos de outro. Então, vai ficar bem no meio aqui agora, tá bom? E o mesmo a gente vai fazer no próximo. A gente tem aqui o nosso vezinho,
4 pontos, 5 intervalos de uma corrente. Então, a gente vai trabalhar aqui, então, no meio do espacinho aqui, que ele é o de número 3, tá? Para ficar mais fácil, é o seguinte, a gente vai continuar a fazer aqui agora o Vzinho agora, só que a gente vai trabalhar agora 5 pontos entre os nossos Vzinhos, ok? Então, para iniciar, eu vou alongar aqui o fio, retiro da agulha. Vou vir aqui, então, no intervalo de uma corrente, vou buscar minha laçadinha pro lado avesso do trabalho. Busquei, vou dar uma reguladinha aqui nessa laçada, volto pela frente, busco o fio, deixo sempre as duas laçadas da mesma altura. Busco o fio, tiro 2 laçadas, busco o fio, faço uma corrente. Finalizei aqui, então, o falso ponto. Trabalho uma corrente a mais para ser de separação. Próximo ponto, um ponto alto. Faço uma corrente. Dentro do próximo Vzinho, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente. Então, aqui eu já trabalhei 5 pontinhos. No próximo espacinho, vou retirar o meu marcador, é onde eu vou trabalhar o meu Vzinho. Se você quiser fazer Vzinho dentro de Vzinho, não tem problema, tá bom? Vai ficar com a mesma quantidade de pontos. Então, trabalhei aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Então, a gente vai seguir agora sempre com a mesma sequência. Fez o Vzinho aqui, trabalhe 5 pontos altos, sempre fazendo uma corrente, um ponto alto no próximo espacinho, uma corrente, faz o segundo ponto alto no próximo espacinho, uma corrente, faz o terceiro ponto no próximo espacinho, uma corrente, faz o quarto ponto no próximo espacinho, uma corrente, próximo espacinho, trabalho o quinto ponto alto. Então, aqui eu vou retirar o meu marcador, faço uma corrente, próximo espaço, trabalho um Vzinho. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Prontinho, já estou finalizando, sempre trabalhando um Vzinho, 5 pontos altos. Um Vzinho, 5 pontos altos. Então, faço uma corrente. No último espacinho, eu vou trabalhar um Vzinho. Então, eu trabalho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Para finalizar, trabalho uma correntinha, vou vir dentro da correntinha do falso ponto, deixando uma corrente para ser de separação, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, como eu expliquei, a gente vai aumentando a quantidade de pontos entre os Vzinhos. Então, se nessa carreira que a gente acabou de finalizar temos 5 pontos, na próxima vamos ficar com 6, tá bom? E como 6 não tem um meio, a gente vai fazer Vzinho dentro de Vzinho. Então, para iniciar aqui, eu vou alongar o fio, vou retirar da agulha. Vou vir, então, no próximo espacinho de uma corrente e vou buscar a laçadinha aqui, então, pro lado avesso. Busquei, dou uma reguladinha, volto pela frente, vou buscar o fio, deixo as duas laçadas da mesma altura. Busco o fio, tiro as duas laçadinhas, busco o fio, faço uma correntinha finalizando o falso ponto. Trabalho uma corrente para ser de separação. Próximo espaço, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto. Faço uma correntinha. Agora, eu vou vir dentro do Vzinho e vou trabalhar um Vzinho dentro do Vzinho anterior. Faço, então, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto dentro do mesmo espacinho. E aqui a gente iniciou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos e fez o Vzinho dentro de Vzinho. Mas agora a gente vai fazer 6 pontos altos, Vzinho dentro de Vzinho. 6 pontos altos, Vzinho dentro de Vzinho. Quando a gente for finalizar, vai ter mais um ponto para completar os 6 pontos aqui, tá bom? Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto.
Prontinho, já estou finalizando aqui a minha carreirinha. Então, sempre a gente vai fazer aqui nessa carreira Vzinho dentro de Vzinho, 6 pontos altos. Desde o início, a gente foi fazendo 8 pontos, 8 Vzinhos, e sempre a gente trabalhou 8 Vzinhos em cada carreirinha. Só que a gente aumentou sempre um pontinho entre cada um dos Vzinhos a cada carreira que a gente foi fazendo, tá bom? A única diferença, eu não trabalhei Vzinho dentro de Vzinho em todas as carreirinhas para não ficar aqui aquelas linhas bem certinhas mostrando os espacinhos para que ficasse um círculo com espaços em que ficasse aqui bem bonito da gente ver, tá bom? Aqui então, pessoal, é o seguinte, já fiz o último Vzinho, uma corrente e um ponto alto. Trabalhei uma correntinha, eu vou vir dentro da correntinha do falso ponto, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Como aqui a gente trabalhou 6 pontos entre os Vzinhos, agora a gente ficou com 7 espacinhos de uma correntinha. Então, agora a gente vai fazer o Vzinho no meio, porque aí vai ficar 3 pontinhos para um lado, 3 pontinhos por outro, certo? Então, aqui pra gente poder dar início, eu vou dar uma alongadinha aqui no fio, vou retirar da agulha. Vou vir agora no intervalo aqui do lado avesso pro lado direito e vou buscar minha laçadinha aqui então pro lado de trás do meu trabalho. Busquei, agora eu volto pela frente, vou buscar o fio, vou tirar as 2 primeiras laçadas, busco o fio, trabalho uma corrente, finalizando aqui o falso ponto, certo? Agora, no próximo espacinho, ele é o espacinho do meio, então aqui eu vou trabalhar o nosso Vzinho, porque aqui, ó, ficou 3 pontinhos altos de um lado, 3 pontos altos do outro, entre os Vzinhos aqui, certo? Então, fiz o falso ponto, trabalho uma corrente. No próximo espaço, trabalho o Vzinho, fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Feito aqui o Vzinho, agora a gente vai trabalhar 7 pontos altos, sempre fazendo um ponto alto dentro de cada espacinho e sempre com uma corrente de separação. Então, eu trabalho uma corrente, próximo espaço, trabalho o primeiro ponto alto, uma corrente, próximo espaço, segundo ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, terceiro ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, trabalho o quarto ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, quinto ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, sexto ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, completo aqui então ponto alto de número 7. Então, no próximo espacinho, eu vou trabalhar um Vzinho. Note que se eu trabalhar o Vzinho aqui, fica 3 pontinhos de um lado, 3 pontinhos de outro. Então, agora eu faço uma corrente, próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Faço uma corrente e sigo com essa repetição por toda a volta. 7 pontos altos, um Vzinho, 7 pontos altos, um Vzinho. Eu vou dar uma grande adiantada aqui então e já volto. Prontinho, já estou finalizando aqui então, sempre trabalhando o Vzinho, 7 pontos altos, Vzinho, 7 pontos altos. Fiz então uma correntinha, eu vou finalizar dentro da correntinha do falso ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Para darmos início à próxima carreira, eu vou alongar aqui, vou retirar a minha agulha. Vou vir então no intervalo de uma corrente com a agulha do lado avesso para o lado direito e vou buscar essa laçada aqui então para a parte de trás do meu trabalho. Eu vou dar uma reguladinha aqui para ficar da altura de um ponto alto, volto no espacinho, busco o fio, deixo as 2 laçadas do mesmo tamanho. Busco o fio, tiro as 2 laçadas, busco o fio, faço uma corrente. Finalizei aqui o falso ponto alto. Nesta carreira agora, eu não vou trabalhar Vzinhos, vou trabalhar sempre ponto alto e uma corrente de separação. Então, agora eu trabalho uma corrente de separação, vou vir dentro do espaço do Vzinho e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto. Faço uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto. Faço uma corrente. E vou fazer assim na volta toda. Em todos os espaços de uma corrente, vou trabalhar um ponto alto. E sempre após fazer um ponto alto, faça uma corrente de separação. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada aqui e já volto.
Prontinho, já estou finalizando aqui então, trabalhando um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma correntinha. Se caso no seu ponto tenha ficado um pouco repuxado, você pode dar uma puxadinha aqui, que ele vai ficar aqui bem certinho. Então, agora posso fazer o último ponto alto, faço uma correntinha, vem dentro aqui da correntinha do falso ponto, finaliza a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou alongar um pedacinho maior de fio aqui e vou retirar da agulha. Vou vir do lado avesso para o lado direito dentro do espaço e vou buscar a laçada aqui, então, para o lado de trás. Agora, eu vou fazer uma carreira apenas de meio ponto alto na volta toda, porque eu também não vou trabalhar aumento. Se eu fizer aqui ponto alto normal, pode querer ficar um pouco repuxadinho, tá bom? E o meio ponto, ele dá uma alongadinha aqui nos pontos. Então, busquei a laçada. Vou introduzir agora pela frente, vou buscar o fio deixando as duas laçadas da mesma altura. Eu vou buscar o fio, vou tirar essas duas laçadas e eu não vou fazer correntinha aqui agora. Eu vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto, eu vou introduzir e vou buscar a laçada. Busquei, busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Então, agora eu vou trabalhar meio ponto alto na volta toda. Então, eu laço o fio, venho agora no espaço. Busca a laçada, tiro tudo de uma vez só. Próximo ponto, busca a laçada, tiro tudo de uma vez só. Então, aqui eu vou fazer meio ponto alto em todos os pontinhos. Meio ponto alto em cada ponto feito e meio ponto em cada espacinho de uma corrente da carreira anterior. Como é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada na volta toda, fazendo meio ponto em cada ponto feito da carreira anterior e já volto. Prontinho, já estou finalizando, trabalhando sempre meio ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, no último espacinho, meio ponto alto. No ponto alto, meio ponto alto. Para finalizar aqui, como a gente iniciou com meio ponto aqui falso, eu vou alongar aqui, não vou finalizar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir do lado avesso para o lado direito, debaixo da correntinha do ponto do nosso segundo meio ponto, tá vendo? Que dá em cima no ponto alto. E agora, eu vou buscar, então, essa alcinha pro lado de trás do meu trabalho. Então, aqui eu formei uma alcinha na parte de cima. Aqui eu vou pegar o barbante do rolo e vou passar na frente dessa alcinha, tá bom? Vou colocar a minha agulha aqui e vou regular a altura que eu quero. Porque agora eu vou fazer ponto baixo. Então, regulei aqui da altura do ponto baixo, eu vou voltar agora pela frente e vou dar início ao primeiro ponto baixo. Eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Então, já fiz um, no próximo, 2, no próximo, 3, próximo, completo 4, no próximo, completo 5. Finalizados 5 pontos baixos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou pular 4 meio ponto de base. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, vou dar início ao primeiro ponto baixo de 5. Então, a gente vai utilizar 9 pontos de base para cada bico. Então, aqui eu já fiz o primeiro ponto baixo, no próximo faço o segundo, no próximo o terceiro, no próximo o quarto e no próximo completo o quinto ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3, 4 meio ponto. No quinto ponto, dou início ao meu primeiro ponto baixo. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada, sempre trabalhando 5 pontos baixos, 4 correntes, pulando 4 pontos de base. Se você quiser fazer com 5 correntinhas aqui, se o seu ficar repuxado, você pode estar fazendo também, tá bom? No meu, eu fiz 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 4 pontos de base. Vai dar certinho aqui, tá bom?
Para finalizar aqui a nossa carreira, eu vou finalizar dentro do primeiro ponto baixo e vou fazer aqui então um ponto baixíssimo. Vou dar uma alongadinha, vou retirar a agulha. Vou introduzir agora na direção do lado avesso do lado direito do próximo ponto baixo. E vou buscar então minha laçadinha e vou regular aqui para não ficar mostrando essa alcinha. Agora, eu vou voltar aqui pela frente e vou fazer o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que vamos trabalhar aqui agora. Então, a gente vai minguar um do início, um do final. Aqui agora, eu vou trabalhar uma correntinha. Na argola de 4 correntes, eu vou fazer aqui o total de 7 pontos altos. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizados 7 pontos, eu vou fazer uma corrente. Vou pular um ponto baixo de base. No próximo ponto, vou dar início ao primeiro ponto baixo de 3. Então, no próximo, eu faço o segundo ponto baixo e no próximo, o terceiro ponto. Faço uma corrente. Na argola de 4 correntes, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizados 7 pontos, faço uma corrente, pulo o primeiro ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu trabalho o primeiro ponto baixo de 3. E assim a gente vai continuar com essa sequência por toda a volta do nosso trabalho. Como é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada aqui e já volto. Prontinho, já deu uma grande adiantada, fazendo 7 pontos altos, uma corrente, 3 pontos baixos, minguando o primeiro e o último ponto baixo aqui. Então, já trabalhei uma corrente, 7 pontos, uma correntinha. Vou vir dentro aqui do primeiro ponto baixo dos 3 e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Vou dar uma alongadinha, vou retirar a minha agulha, vou vir no ponto do meio, vou buscar o fio e vou levar ele para o lado avesso. Agora, eu vou ter apenas um ponto baixo. Então, vou dar uma puxadinha aqui para esconder aquele pedacinho de fio. Vou dar uma reguladinha, volto pela frente, vou buscar o fio e vou dar início, então, ao primeiro ponto baixo aqui. A gente mingua o primeiro e o último ponto baixo. Aqui agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer uma correntinha para não ficar repuxado. Vou trabalhar aqui o ponto alto pegando ele de forma normal. Vou vir no primeiro ponto, vou fazer aqui, então, um ponto alto. Feito aqui, então, um ponto alto, vou fazer 3 correntes. Vou pegar nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com um ponto baixo. Laço o fio, venho dentro do próximo ponto. Trabalho um ponto alto. Faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo. Laço o fio, venho para o próximo ponto. Trabalho um ponto alto. Então, a gente vai fazer os 7 pontos intercalados por 6 pontos picôs. Tá? Após fazer o ponto alto, a gente sempre trabalha 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo. Vem no próximo ponto, trabalha um ponto alto. Assim, eu vou fazendo até chegar no nosso último pontinho. Então, faz o ponto picô, próximo ponto, um ponto alto. Faz o ponto picô, próximo ponto, um ponto alto. Já trabalhei aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, intercalados por 5 pontos picôs aqui. Vou fazer, então, o último. Trabalho 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo. Venho no último ponto, trabalho aqui, então, um ponto alto, ficando assim. Eu vou fazer uma correntinha. Se você não achar necessário, você pode fazer direto. Vou vir no pontinho do meio, vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente, venho no primeiro ponto alto do 7, trabalho, então, o primeiro ponto alto para fazer os pontos picôs.
Então, a gente vai trabalhar o biquinho assim de forma bem simplesinha, sem trabalhar aqueles pontos em relevo. A gente vai fazer o ponto alto, ponto picô, ponto alto, ponto picô. Quando você finalizar os 7 pontos altos intercalados por 6 pontos picôs, vai ficar igual esse primeiro bico aqui. Aí é só você fazer uma corrente, um ponto baixo no ponto do meio, uma corrente e repetir aqui. Tudo que você fez no primeiro, você vai fazer em todos os outros bicos aqui. Como é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, segui a repetição que expliquei para vocês por toda a volta aqui do nosso americano. Você pode estar utilizando ele, como eu disse no início do vídeo, como um centrinho de mesa também. Aqui, então, sempre trabalhei 7 pontos altos intercalados por 6 pontos picôs. Na minha tensão de pontos, eu trabalhei uma correntinha. Se você não achar necessário, não precisa fazer. Aqui agora, pessoal, eu vou puxar um pedaço maior de fio, sem finalizar com um ponto baixíssimo. E vou cortar aqui. Cortei, agora para finalizar, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, pessoal, por baixo da alcinha do nosso ponto baixo. Então, vou introduzir aqui do lado avesso pro lado direito. Vou buscar aqui, então, a alcinha. Busquei, agora eu vou passar aqui o barbante pela frente. Vou vir aqui do lado avesso do nosso trabalho. E aqui eu vou introduzir dentro da correntinha, só que do lado avesso pro lado direito. Então, vai apenas introduzir e vai ficar saindo aqui por dentro da corrente. Agora, eu vou buscar o meu fio. E assim, a gente vai finalizar e vai ficar aqui mais discreto a nossa finalização. Se você quiser que seu americano fique bem durinho, vamos dizer assim, você pode estar passando aqui fixa crochê, porque ele vai ficar bem certinho aqui, vai ficar bem durinho. Ou uma goma, se você quiser que ele fique aqui bem durinho aqui, tá bom? Ou o meu, por exemplo, eu vou deixar ele dessa forma. Então, agora é só embutir as pontinhas de linha que ficou. Eu vou dar uma sugestão também para você. Se você quiser fazer um cordãozinho para poder fazer um lacinho aqui para dar um charme especial aqui na sua peça, eu vou apenas embutir aqui e volto para mostrar para você como vai ficar também, tá bom? E vou deixar a foto aí também de como que vai ficar sem o lacinho. Bom, pessoal, já que eu coloquei as fotos para vocês verem como que vai ficar, então, eu vou pegar o cordão cru. Pode ser a cor de sua preferência que combine com a cor do americano que você fez. Vou deixar um pontinho um pouquinho maior. E vou fazer aqui um cordão de correntinhas. Eu vou fazer aqui as correntinhas e já volto para falar para vocês quantas que eu fiz, tá bom? Bom, pessoal, já trabalhei um cordão aqui, então, com aproximadamente 199 correntinhas. A quantidade de correntinhas aqui depende um pouco da tensão do seu ponto, tá bom? Aqui, então, para medir aqui e fazer certinho, vou dar apenas um nozinho aqui para não ter o perigo de desmanchar. Eu coloquei aqui uma medida aproximada para poder dar a volta aqui e poder fazer o lacinho, certo? Então, aqui a gente vai cuidar para que nossas correntes fiquem do lado direito aqui do nosso trabalho. Eu vou passar a minha argolinha aqui, a minha alcinha, na última carreira aqui de pontos altos. Pode ser em qualquer direção. Eu vou passar da seguinte forma: por baixo de um ponto, por cima de outro. Vai ficando assim, a gente vai cuidar para que as correntes fiquem sempre do lado direito aqui da peça. Então, a gente vai passar por baixo de um, por cima de outro. Vai ficando assim. E vamos dar continuidade até chegar no final. Por baixo de um ponto, por cima do outro. Como é apenas uma repetição aqui, vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, já passei aqui, então, sempre por baixo de um ponto, por cima de outro. E agora, para finalizar aqui, então, é só fazer um lacinho. Então, amarrei aqui
Vou dar uma organizadinha aqui no meu lacinho. Deixo as pontas aqui do mesmo tamanho. E o nosso americano, então, ficou finalizado. Aqui eu vou ajeitar aqui as pontinhas, para poder cortar aqui. Eu gosto que o meu, pessoal, fique com uma pontinha assim um pouquinho maior, porque quando a gente vai lavando, ele vai desfiando, tá? Então, eu vou cortar aqui os 2 pedacinhos do mesmo tamanho. Então, ficou finalizado o nosso americano. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!